Fala galera, bora para mais um SoloCast, o podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou um dos sócios e host aqui do podcast. E esse é o podcast onde nós trazemos alguns amigos, algumas pessoas que são referências nas suas áreas, pessoas que a gente admira, acompanha, vem acompanhando o resultado. E através da sua trajetória, através dos insights que trouxeram ela ao resultado que ela está tendo, você consiga também absorver, aprender, colocar na prática dentro do teu negócio, no teu dia a dia, dentro da sua casa, porque o nosso objetivo é esse, você prosperar não só no teu negócio, mas dentro do teu lar também, porque os dois se conciliam diretamente. E o nosso convidado de hoje já viralizou inúmeras vezes, trazendo reflexões profundas sobre mentalidade, comportamento humano, que realmente bloqueia ou acelera o sucesso. Professor, escritor, referência em temas como oratória, felicidade, ambiente, disciplina, criador de uma das comunidades mais relevantes do Brasil, fala de forma provocativa sobre como se destacar em um mundo que cada vez mais acelerado. Então, hoje no SoloCast vamos falar sobre propósito, ego, hábito, filosofia aplicada e também sobre o jogo da internet, como transformar isso de maneira intencional, trazer isso para a autoridade e a gente ser remunerado. Então, seja bem-vindo aqui, Guilherme Bativani. Cara, muito obrigado pela disponibilidade, um prazer recebê-lo aqui. Vamos contribuir com a nossa audiência, com certeza. E bora lá, destrinchar. Obrigado Gui pelo convite, obrigado Marcelo pelo convite, obrigado André, todo mundo está aqui. Espero que eu contribua de alguma forma com o público. A maioria dos convidados que eu trago aqui já tem um sucesso financeiro, já tem um negócio consolidado. Acho que você é um dos mais novos que vieram até aqui, a maioria cabeça grisalha, né? Tipo, vem aqui, tipo, já tá com um negócio consolidado, mas, cara, o cara tá no pega, tá no gás, por mais que tá com tudo resolvido, às vezes ralando muito mais do que ralava lá no início, quando o cara não tinha resultado, não tinha dinheiro, enfim. Só que isso só se sustenta por conta de um porquê. O cara entrou num flow ali, tá na pegada, ele encontrou realmente o porquê dele. E qual que é o porquê do Bativani, cara? O que faz você continuar ralando, viajando? Tô vendo sua rotina, acompanho você há bastante tempo. O que faz você acordar de manhã e continuar no gás hoje? Cara, eu acho que os nossos porquês eles vão variando conforme a vida vai trazendo novos estímulos, novas realidades, sabe? O meu porquê inicial era só sair da pobreza, era só não ser pobre mesmo. Era o meu porquê inicial. Inclusive, eu sou muito cuidadoso para não romantizar a história das nossas vidas, porque às vezes a pessoa olha e a gente tem a sensação de que a nossa vida é um filme. Ela não é, né? A nossa vida é um caos aleatório, muito mais aleatório do que a gente imagina. Mas o meu porquê inicial, eu era um professor de cursinho aqui na cidade que só gostaria de sair da pobreza, só gostaria de ganhar 4, 5 mil reais por mês e conseguir ter uma renda para eu, sei lá, comprar um carro popular e morar num apartamento alugado comum aqui da cidade. E aí, quando veio a pandemia, eu fui demitido, né? Eu era o professor mais barato para ser mandado embora, me mandaram embora. E aí, o meu porquê continuou sendo só não ser pobre mesmo. Só que a única alternativa que eu tinha diante da grande ambição que eu tive, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Inclusive, eu apanhava muito dentro do meu círculo familiar, porque meu pai falava, cara, isso é difícil, não é fácil. Inclusive, ele estava correto quando ele dizia isso, né? Sonha um pouco mais baixo, não é tão simples assim, as coisas são difíceis. Pensa em arrumar um emprego sólido, tá muito bom. Minha mãe falava, faz direito na UEM, minha mãe é formada na escola de economia da UEM, estuda na UEM, faz uma boa faculdade, enfim. E na época eu fazia ciências sociais na UEM, então eu já era desprezado por eles, né, pela minha escolha. E aí não me restou nenhuma outra alternativa que não seja ir pra internet, cara. Meu porquê foi um desespero mesmo. E aí comecei a gravar vídeo, na época nenhum amigo meu me apoiava, ninguém via sentido no que eu tava fazendo, até porque não tinha mesmo, né? Eu era um cara caipira do interior, tentando qualquer tipo de reconhecimento. Aí eu fiquei 1 ano falando pra ninguém, praticamente. E depois que eu fui convidado pro meu primeiro podcast, eu viralizei nesse primeiro podcast. E eu lembro que foi engraçado essa história, cara. Pode contar a história aqui? Com certeza. Estamos aqui pra isso mesmo? Porque o da noite pro dia, tipo, cara, às vezes a pessoa fala assim, nossa, da noite pro dia ele explodiu, mas ninguém viu da noite pro dia. Imagina. Né? Não, cara, não, né? E tudo são processos, né? Não tem... Eu fiquei 8 meses ali falando sozinho. Eu demorei tipo 1 ano pra ganhar 800 seguidores. Foi meio patético mesmo e era só piada. E piadas corretas, né? Tipo, nada acontecia. Provavelmente eu era ruim no que eu tava fazendo, mas eu era agressivo. Inclusive a gente pode falar bastante sobre isso também. Boa. Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva em tudo que eu fiz na vida. Jogando bola, Marcelinho sabe disso, cara. Eu sou chato, eu sou insuportável. Deve ser muito chato jogar bola comigo, porque eu sou exigente. Eu vou pra cima, eu gosto da porrada, eu gosto das coisas. Enfim.
E aí, o meu pai começou a questionar, né? Tipo, o que você tá tentando? Esse vídeo na internet, você não tem futuro nenhum. Você tem que mexer com gado, você tem que mexer com um caminhão. Você tem que mexer com coisas sólidas e palpáveis de verdade. Isso não faz sentido e tal. E um belo dia, meu pai tava num posto ali na cidade. E 2 frentistas começaram a discutir entre eles, né? Falando, é ele, não é ele, é ele, não é ele. Meu pai não entendeu nada do que estava acontecendo. E um deles chamou meu pai e falou, cara, como que é o seu sobrenome? E meu pai falou, é Batilani. E aí os dois já começaram a se bater um no outro, né? E aí, tipo, eu falei e tal. E aí o cara perguntou pro meu pai, você tem filho? E meu pai falou, tenho 2. E como que é o nome deles? Um chama Henrique e o outro chama Guilherme. Aí os caras aí, ó, eu falei que é ele, tal. Aí o cara perguntou, você é pai do Guilherme Batilani? E aí meu pai falou assim, sou? Aí o cara, pô, teu filho é famoso, você sabia que seu filho é famoso e tal? E meu pai, não sabia disso. E aí tá, meu pai me chamou pra jantar naquele dia, pô, vem aqui jantar com a gente e tal. E ele falou, ó, aconteceu isso no posto, eu não faço a menor ideia do que você tá fazendo da vida, mas 2 meninos pediram pra tirar foto comigo no posto porque eu era teu pai. Então o que você tá fazendo da vida? Falei, pai, tô fazendo uns vídeos e postando eles na internet. E ele falou, cara, um deles falou que você tava rico. E você não tá. Até onde eu sei, você tá capengando pra ganhar dinheiro. E tava mesmo. E aí eu lembro que eu brinquei não, eu falei muito sério pro meu pai. Eu falei, cara, eu prometo pra você que você nunca mais paga uma conta minha a partir de hoje. E na hora que eu falei aquilo, eu falei, que merda que eu acabei de fazer. Tipo, eu não sei como que eu vou ganhar dinheiro, eu não faço a menor ideia que eu vou fazer agora. E na época eu tinha alcançado 10 mil seguidores. E aí veio... Isso na janela de quanto tempo? Cara, 1 ano falando sozinho, viralizei o primeiro vídeo, 3 meses aconteceu isso. Foi de setembro a dezembro. Aí em janeiro... Esse papo foi no final de dezembro. Em janeiro eu falei, fudeu, eu preciso ganhar dinheiro agora, desesperadamente. Então eu fiquei 3 meses sendo viralizado. Só que esse viralizado foi uma problemática que eu até chorava no banho por isso. A galera pegava corte dessa minha participação no podcast e postava nos canais deles, nas páginas do Insta, e não me marcavam. Então eu tinha vídeo com 10 milhões, 20 milhões, eu cheguei a ter um vídeo com 29 milhões de visualizações que não tinha minha marcação, e os comentários eram sempre quem é esse cara, quem é esse rapaz, quem é esse cara, quem é esse rapaz. E eu, agressivo que sou, comecei a responder todo mundo, um por um, até o Instagram me bloquear diariamente, cara. Sou eu sou esse rapaz, sou eu. E eu comecei a ganhar seguidor na raça mesmo, sou eu, me segue lá e tal. Aí eu fiquei 3 meses ganhando dinheiro na raça com, sei lá, no final de dezembro, eu fechei dezembro com 28 mil seguidores, eu lembro disso. Então eu saí de setembro, eu ganhei quase 30 mil seguidores em 3 meses. E as marcas começaram a te procurar? Nada, absolutamente nada. Eu não ganhei R$1 com isso até então. E as minhas viralizações não convertiam em nada. Só, beleza, tem um ruivo barbudo falando merda, né? Ok, beleza, o cara é agressivo, fala bem, beleza. E você trampava com o que para isso na época? Eu trabalhava um pouco com meu pai, trabalhava na empresa do meu pai, velho. Era isso e gravava vídeo. Era o que... Foi pós-pandemia, né? Então não tinha emprego, eu fiquei desempregado e gravando conteúdo. E aí tá. Eu chego no dia, sei lá, 1º de janeiro, eu posto no meu story. Consulta individual comigo. Eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer, o que eu ia falar, com o que eu ia trabalhar. E aí uma moça de São Paulo, a maior corretora de São Paulo, me mandou mensagem. A moça que mais tinha vendido apartamento naquele ano em São Paulo. Oi Gui, tudo bem? Eu sou corretora, me mandou o nome dela, joguei o nome dela, eu descobri os prêmios que ela tinha ganhado. E eu queria fazer uma consulta com você, quanto que é a hora? Eu falei, não sei quanto que é a hora, né? Não faço a menor ideia quanto que é a hora. E eu lembro que o professor mais bem pago que eu conhecia de cursinho na época, ganhava R$100 a hora. Eu falei, caralho, imagina o cara ganha R$100 por hora, irmão. Esse cara é muito playboy. Meu Deus do céu, é muito dinheiro e tal. E ele falei, quer saber? Bom. Ele é muito... Não, o cara era um alienígena, velho. Ele era muito bom. Eu falei, velho, eu vou cobrar o tanto que o professor X cobrava. Tipo, gigante, assim, preço lá no céu, né, pra mim. Eu falei, pô, é R$100 por hora. Ela, me vê 5. Eu falei, mas 5? Ela, é 5, me vê 5 e tal. E aí eu falei, beleza. Aí a gente faz uma por dia? Ela, não, beleza, uma por dia pode ser amanhã. E me mandou quentão. Eu falei, que isso, meu irmão? Que porra é essa, velho? Fiz as consultas com ela. Primeiro dia eu não fazia a menor ideia do que eu sei lá, fingi que eu tava escrevendo alguma coisa. Eu tava completamente perdido. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas o meu aluguel na época, que eu dividia com um monte de amigo, era, sei lá, 600, pronto. Já tinha pagado meu aluguel praticamente. Passou 2 semanas, um cara de Cuiabá, Fabião, beijo, mudou minha vida, me ligou e falou assim, aí Batilani, tudo bem? Ó, eu sou meio que um caçador de promessas, tal, sou aqui de Cuiabá, sou do Sul também, mas vim aqui abrir Cuiabá. E, cara, eu gostei do jeito que você fala, eu queria contratar uma palestra sua. Falei, pô, beleza, cara, dou palestra sim, sou palestrante sim. Ele, quanto que é uma palestra sua?
E aí eu falei de novo, falei, velho, sei lá quanto que é uma palestra minha, velho. Pensei, meu, quanto que um professor de cursinho cobraria muito caro? 5 mil? Falei, irmão, minha palestra é 5 mil reais. Sabe o que ele falou? Então você me vê 4. Nossa. Sim, velho, aconteceu de novo. Falou, me vê, eu falei, te vê 4? Mas por quê? Não, eu vou comprar agora, porque provavelmente você vai crescer, e essas palestras que eu vou pagar 5 mil, provavelmente eu vou vender por 40, 50 no futuro. Irmão, falei, tá bom, meu Pix é esse, o maluco me mandou 20 pau, velho. Aí eu falei, mano, agora eu tô rico. Porque 20 mil era o que eu gastava o ano inteiro. Inclusive eu devo 3 pra ele até hoje. Ele falou que a ideia dele vendeu por 60 mil. Eu entreguei a primeira, eu descobri que ele vendeu a primeira por 20 pau já, porque o cara era muito bom de comércio. Então ele já se pagou na primeira palestra. Você soube lidar bem com o dinheiro? Óbvio que não, né, caralho? É que nem eu também. Não, imagina. Primeiro salário meu, quando eu entrei aqui no escritório, assim, cara, eu ganhei o que eu ganhava em 6 meses. Tipo, e assim, cara... Não. Gastei muito mal. Eu sou um moleque de cidade pequena, um moleque traumatizado com dinheiro. Tinha tios de classe média alta que eu me sentia super mal perto deles e enfim, não, super traumatizado com dinheiro. E não que eu tenha torrado, vou financiar um carro. Eu nunca fiz essas cagadas. Pra mim sempre foi coisa de cabaço. Mas, pô, eu quero viajar pra um lugar que eu conheço, fiz pra caralho. Vou comprar roupa nova pra me vestir melhor. Comprei curso, comprei um monte de coisa que agregaria ao meu trabalho, exatamente, a minha imagem e tal. Mas aí, cara, eu comecei a fazer uma mentoria atrás da outra, cara. E aí, a hora que começou a encher o saco, no sentido de estou cansado, eu ia dobrando. Aí um dia eu saí com um menino aqui da cidade, chama Matheus Bertelli, ele trabalha com internet até hoje. E eu tava almoçando com ele e tal, ele falou, cara, quanto você tá cobrando essas mentorias sua aí? Eu falei, mano, eu tô cobrando 100 reais a hora. E tipo, com o peito estufado mesmo, como se eu fosse muito playboy. E ele riu e falou, mano, você é idiota, velho, sua consulta vale 700 reais por hora. Eu falei, imagina, Marcelo, que merda que você tá falando. Ô Matheus, o que você tá falando, cara? Não vale 700 reais a hora. Ele falou, pede. E aí uma médica de São Paulo, lembro dessa mulher até hoje também. Cara, eu lembro de todas, eu fiz mais de 1000 consultas individuais e eu lembro de todos, velho. Minha memória é muito boa, porque a minha atenção é muito forte quando eu tô ali dentro. Quanto que é a tua consulta? Eu falei, 700 reais por hora. Ela, eu quero. Eu falei, mano, é sério que tem um maluco disposto a falar comigo por 700 reais? Que loucura é essa, velho? E aí eu fui subindo, lancei o primeiro e-book, lancei o primeiro curso, lancei isso, lancei aquilo, e eu fui entrando no mercado. Aí Aí, como você falou, você tava falando dos porquês, né? Eu falo pra caralho, mano, qualquer coisa me corta, velho. Não, é bom que tem um nexo, depois eu vou anotando aqui. Mas vamos lá, o primeiro porquê era só parar era precisava de dinheiro, tá? Então eu ganhei o meu dinheiro, não precisava mais de ninguém e eu tinha dinheiro suficiente pra parar de fazer conta. Eu não olhava, eu pegava um cardápio, eu olhava pro que eu queria comer e não o que eu poderia pagar. Então pra mim já tava muito feliz. Eu nunca tive pira, eu vou ser feliz quando eu comprar uma BMW. Eu nunca tive essas paradas, velho. Pra mim, pô, viver confortável e não fazer conta já tá muito de bom tamanho. Aí o meu segundo porquê é se consolidar no mercado, tá? Não virar aquela figura viral que viraliza por 3 meses e depois ninguém faz a menor ideia quem que é aquela pessoa, entendeu? E eu comecei a trabalhar muito, a viajar muito, gravando podcast e dando aula para as pessoas saberem o meu nome e saberem com o que eu trabalho, tá? E agora o meu porquê de hoje é uma parada mais filosófica e revolucionária mesmo. Eu sou bem ligado e apaixonado por educação. Nós estamos num país extremamente desigual e com cultura educacional muito abaixo da média. E o meu porquê hoje, eu quero entregar uma filosofia mais profunda, eu quero entregar um pensamento mais crítico. Por isso que eu estou indo muito na contramão do que as pessoas falam, né? O meu assunto atual ele não é muito comercial, não vende muito curso online, não vende muita palestra, o que eu tenho falado. Mas a minha pegada hoje, a minha proposta hoje é ler livros de natureza científica, virar um divulgador científico do comportamento humano e trazer essa reflexão de maneira didática para que as pessoas consigam entender. Eu não quero ser aquele divulgador chato que ninguém pula o vídeo, chato, entendeu? Eu quero ser uma mistura dos dois. Um cara que traz conteúdo sério para as pessoas, sem querer vender nada para elas, e ao mesmo tempo que elas consigam entender, entendeu? Esse é o meu porquê de hoje. Cara, legal. Eu me identifiquei muito com você, porque, cara, eu vim da essência muito simples também. Meu pai é mecânico, minha mãe empreendedora do zero, tá 18 anos ralando aí, hoje ela tá... Eles estão tão tranquilos ali, mas, pô, vieram do zero. E eu comecei
a vender por necessidade. Então, tipo, cara, é o que você escolheu ser vendedor? Não, é a maneira de ganhar dinheiro aí. Fui me escalando, fui reinvestindo em mim, tô onde eu tô aqui hoje como sócio do escritório. Só, cara, eu sempre, quando eu cheguei nos meus 18, 19 anos, assim, cara, eu não quero ter essa vida medíocre, essa vida mediana. Também sempre tive muita fome. Só que eu queria saber, cara, já ligando a questão do comportamento humano, como que é uma coisa que vem de dentro, tem como desenvolver? Porque a maioria das pessoas hoje tem esse certo conforto de viver na média. Porque você saiu do cursinho, tava ganhando queria ganhar 4, 5 mil reais. E, pô, a maioria das pessoas, assim, cara, isso pra mim tá ok. O cara, assim, como que uma pessoa que tá ali no cursinho desenvolve isso dentro dele, né? Tipo, às vezes a pessoa que não tem essa grana, tem como eu desenvolver, não tem... Por que a maioria das pessoas é mediana e vai ficar assim pro resto da vida, deixa a vida me levar? Tá, vamos lá. O meu autor preferido sobre isso chama Robert Sapolsky. Ele escreveu um livro muito bom chamado Comporte-se, em tradução brasileira. E para mim, do meu gosto, é o neurocientista que eu mais gosto. Ele fala sobre o comportamento de uma maneira muito, muito aprofundada. Essa é a pergunta de milhões, entendeu? O que é ambiental e o que é genético? Essa é a pergunta de milhões. Se alguém... o que vai valer milhões amanhã? Essa é a pergunta de milhões, como os neurocientistas discutem o que é fator ambiental e o que é fator genético. O comportamento humano é a soma dos dois fatores. Quanto dos dois? A gente não sabe. Mas vamos lá. A nossa autoestima... Ontem eu li um trecho do Sapolsky que ele falava que tudo que a gente vive na infância gruda na pele. Então, se você é pobre na infância, essa pobreza vai grudar na tua pele. Ela vai fazer parte da sua vida. Ele até cita um exemplo que eu gostei bastante. Ele fala, 2 macaquinhas, uma de alta hierarquia e uma de baixa hierarquia no mesmo bando, têm filhos simultaneamente. Passou um tempo, a filha da macaquinha rica, né, foi puxar assunto com a filha da macaquinha pobre, e imediatamente a mãe da macaquinha rica foi lá e tirou ela dali. E aí o Sapolsky fala, dali 20 anos vai estar as duas debaixo de uma árvore, a macaquinha pobre vai saber que ela é de baixa hierarquia e a macaquinha rica vai saber que ela é de alta hierarquia. Isso aí gruda na gente. Então a nossa autoestima, a nossa ambição, ela é fundada em relação ao nosso ambiente. Se você cresce num ambiente em que seus pais são pobres e que 90% das pessoas que você convive são pobres, seria muito bizarro se você pensasse diferente de um pobre, entendeu? Seria muito estranho. Você seria um lunático naquele lugar. E seria mesmo um lunático, você seria desconectado. Então depois é até difícil se conectar. Né? Completamente. Almoço de família e tal. Né? Cara, trazendo uma coisa bem pessoal, eu me sinto muito desconfortável no country, cara. Eu entro no country, beleza, venci na vida, todo mundo me conhece do Brasil inteiro, mas eu entro no country e eu não me sinto dali. Eu não sou dali, velho. Eu sou de Mandaguaçu, eu sou de uma família pobre de Mandaguaçu, entendeu? Então não interessa o que aconteceu com a minha vida e se todo mundo sabe meu nome hoje. Eu entro no country e eu não me sinto daquele ambiente. E isso, como eu te falei, não é uma decisão nossa. Eu não escolhi me sentir confortável ou desconfortável no ambiente. Isso aí foi uma coisa que aconteceu dentro da gente. E a maneira como os nossos pais tratavam a gente... Olha que bizarrice, cara, se for pra gente parar pra pensar. Os primeiros 5 anos de vida antes da gente ir pra escola, antes da gente ter contato com a sociedade como ela é, tem 2 pessoas, geralmente, né, que cuidam da gente o tempo todo. Então, se a gente fica doente, elas tratam. Se a gente tem sede, ela dá água. Se a gente tem fome, ela dá comida. Se a gente tem medo, ela dorme com a gente. E o que a gente aprende? Que o mundo gira em torno da gente, tá? Porque tudo que eu tenho, 2 pessoas vêm e cuidam de mim, tá? Quando a gente vai pra rua, a gente vai pro colégio, a gente começa a descobrir que a vida não é do jeito que a gente imaginava. A gente começa a descobrir que a gente não é o centro das atenções. E leva muito tempo pra gente aprender que não é bem assim. Inclusive tem adultos de 50 anos que ainda não aprenderam. Sim. Tem adultos que até hoje que acham que são o centro do universo, né? Então, a natureza humana, Gui, ela vai se codificando em relação aos estímulos que a gente tem na infância, somados às experiências que a gente tem. Então, se você tem uma experiência traumática na sua infância, por exemplo, um caso extremo é o caso de um primo meu que faleceu quando ele tinha 18 anos e eu tinha 8. Naturalmente, a vida dos meus tios e da minha prima naquele dia nunca mais seria outra. Então, aquele choque traumático, aquela realidade que se impôs para eles, é natural que eles vão enxergar a vida de uma maneira completamente mais traumática do que a mim, por exemplo, que nunca viveu uma grande tragédia. Então, a questão da ambição. Ambição, existe um fator genético associado à testosterona, por exemplo. Se você nasce com alta testosterona, cara, tem trazendo uma coisa bem bastidor. Eu conversei com a nutróloga do Neymar pai e o Neymar pai tem mais de 1000 de testo sem acrescentar nada. Irmão, a média de um homem é 300, 400. O cara tem 1000. O Neymar também tem 1000 de testo sem injetar nada. Não, cara, esse cara dorme melhor.
esse cara tem mais tesão pela vida, esse cara tem mais vontade, esse cara tem mais explosão muscular. Esse cara, ele não é um ser humano comum, entendeu? Por isso que desde criança, ele jogando bola já era um alienígena. Então tem fatores genéticos associados à beleza, por exemplo. Se você nasce esteticamente, se você nasce bonito, a sociedade vai te tratar diferente. Ela vai te tratar de maneira mais especial. E conforme você olha para as pessoas, a experiência do elevador que eu falo. Você vai descendo, você chama o elevador. Aí você entra no elevador. Aí o elevador começa a parar, você fica, que bosta, velho. Puta merda. Aí abre o elevador, tem uma mulher maravilhosa na sua frente. Você dá um sorrisão ou não dá? Essa é a experiência que a mulher bonita tem a vida inteira. Ela chega na sala de aula, ela é caloura da universidade. Aí ela entra, a sala inteira se arruma. Porra, que vida maravilhosa. Você não enxerga o mundo da mesma forma. E no momento em que você tem essa resposta do coletivo positiva, natural que sua ambição vai ser maior. Você vai falar, o mundo é meu, meu amigo. Quando eu chego nos lugares todo mundo me quer, então o mundo é meu. Agora pensa o contrário. Você nasceu feio, você nasceu com alguma deficiência física, você nasceu com a cor de pele num país racista. Você entra no lugar e a resposta é o contrário. Rapaz, como é que você vai ser ambicioso, mano? Ou você vai ser ambicioso do ponto de vista da revolta, de vai tomar todo mundo no cu, eu vou ficar rico agora pra xingar vocês e mostrar pra vocês que vocês estavam errados. Ou você não tem ambição, velho. Porque você aprende, cara, minha vida, como diria Mano Brown, a mãe dele dizia pra ele, você tem que ser 10 vezes melhor só porque você é preto. Então, a construção do humano, ele passa por questões neurobiológicas, com certeza, e questões sociais experienciais. Entendeu? Não tem como você ser ambicioso num ambiente que não te promove nenhuma possibilidade de ambição, velho. Entendeu? Não é uma escolha, não é uma decisão. A gente tem a sensação de que a vida são um combo de decisões, mas não são. A vida ela é um fluido, ela é um fluxo fluido que a gente cria narrativa de que foi uma decisão, mas não foi. Eu gosto muito de citar o exemplo de um professor de Harvard. Esse cara escreveu um livro chamado Justiça. Ele é tipo um clássico dos clássicos, assim. E ele prova pra gente que o ser humano responde a contexto e não a princípio. Eu vou fazer a brincadeirinha com vocês três aqui, vocês participam comigo e vocês vão entender onde eu quero chegar. Suponha que você é o maquinista de um trem. E aí você tá andando no trem assim e tal, e o trem tá andando numa velocidade rápida. De repente você olha lá na frente e você vê 5 trabalhadores trabalhando com fone de ouvido. Ou seja, eles não estão escutando nada. E você olha para a tela do painel do trem, o trem está sem freio. Ele está desgovernado. E você buzinar não vai resolver. Se você continuar daquele jeito, você vai matar os 5 trabalhadores. Só que você olha um pouquinho mais à frente, tem uma forquilha. E ao final dessa forquilha tem só um trabalhador com fone de ouvido. Se você puxar uma alavanca, você desvia o caminho do trem, e ao invés de você matar 5 trabalhadores, você mata um só. Você puxa ou não puxa essa alavanca? Pior que pega. Você puxa ou não? Eu não puxo porque não tem resposta certa. Tipo, eu quero que você, Marcelo, se coloque nessa situação e fale, cara, eu puxo ou não puxo a alavanca? Não existe resposta certa. Puxo. Você puxa a alavanca. André, né? Puxa a alavanca, você puxa a alavanca. Tá bom, beleza. Então, a gente tem o princípio básico de que é melhor matar um trabalhador ao invés de matar 5 trabalhadores. Isso é um princípio, tá? Vamos salvar 5 e matar um só. Vou mudar o contexto agora. Você não é o maquinista mais. Você está assistindo a situação. Você está em cima de uma ponte. Você vê esse mesmo trem desgovernado vindo. E você vê 5 trabalhadores ali. Não existe a forquilha mais. Tem 5 trabalhadores com fone de ouvido e um trem desgovernado. Do seu lado na ponte, tem um cara muito gordo. Olhando assim, de curiosão ali, tudo que está acontecendo. Se você empurrar esse cara, tá meio até inclinadão assim, ó. Ele cai no trilho. O trem não consegue, o trem vai passar em cima dele, mas vai parar para salvar os 5 trabalhadores. Você empurra ou não empurra esse cara? Você não empurra? Você empurra? Você empurra esse cara? Cara, eu empurro. Você empurraria? Empurro. Pra salvar 5 trabalhadores, empurro. Aí eu pergunto pra vocês, aonde tá o princípio? O princípio morreu. Morreu por uma questão de contexto. Você empurraria o cara? Você vai falar, foda-se, vou matar esse cara? Eu vou matar de qualquer jeito um. Não, mas, enfim, esqueça 5. O outro contexto. O outro contexto não existe mais. Se coloque na segunda posição. Tá assistindo o caminhão vindo. Você tem que empurrar o cara, velho. Se você não empurrar o cara, você não matou ninguém. Quem matou foi o caminhoneiro. Quem matou, exatamente, quem matou foi o trem. Você não é o culpado de um assassinato.
Vocês concordam que... Mas eu sabendo que ia salvar os 5? Você saberia disso? Eu vou tentar salvar os 5 aqui. Então. Você empurraria o cara? Foda, hein, cara. Eu vi um negócio desse, mas eu vi o cara falando que quando você puxa a alavanca, o cara que tava lá na direita, ele não tem nada a ver. Ele não ia ter nada a ver com os outros 5. Então você matou uma pessoa que não tinha... Que não tinha nada a ver com o negócio. Você matou uma pessoa que não tinha nada a ver. É isso. E o autor, ele basicamente quer te provar que a gente não responde a princípio, a gente responde a contexto. Se vem um cara, vamos lá, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bem criada, você tem sua vida, tá tudo certo. E eu gosto de gordo, né? Você gosta, então, você gosta de pagodeiro, é gente legal, né? Exatamente. Pensa só, você começa a produzir conteúdo no Instagram como eu e viraliza um vídeo seu e a galera começa a te ameaçar de morte. Pô, onde já se viu o absurdo que esse cara tá falando, se eu ver esse cara na rua ele tá fudido e tudo mais. Isso não vai ficar assim, seu merda, verme, eu vou te matar se eu te ver e tal. E você começa a consumir aquele conteúdo. Vamos reforçar de novo, você é uma pessoa boa, você tem pais e mães bons que cuidaram de você, trabalharam pra te dar uma boa educação. Você é réu primário, você não tem nenhum problema, mas você está dentro desse contexto de ameaça de morte. De repente você tá andando na Anhanguera ali, você bate atrás de um carro, e desce um cara, começa a te xingar muito. Seu verme do caralho, você bateu na minha Ferrari aqui, você não vai ter dinheiro pra pagar essa bosta e tal. Do nada, Gui, esse cara levanta a camiseta. E você, caralho, irmão, pega uma arma, você mata ou não mata esse cara? Cara, não mata. Você preferia ser morto por ele? Eu preferia reagir de alguma outra maneira, Não, mas não, tipo... essa é a maneira que eu... Essa é a Não maneira. mude o meu princípio filosófico. Ah, caraca. Você mata ou não mata esse cara? Eu tô matando muita gente já, tô ficando... Tô sentindo mal aqui. Tô sentindo mal, mas então tem que matar, né? Você Eu tem. mato. É. E aí eu te pergunto, Autodefesa. isso faz você uma pessoa ruim? Não, porque é autodefesa. Mas, aí que tá. A gente tem o hábito de atribuir os erros das pessoas à natureza do caráter delas. E quando a gente erra, a gente atribui ao contexto. Isso é o que eu mais escuto em relacionamento, cara. Quando, por exemplo, me traiu porque é mau caráter. Aí quando é a pessoa que trai, mas eu tava carente há muitos anos. Entendi. O outro é mau caráter e você é contextual. Entendeu? Entendi. Todos os autores que eu leio trabalham em cima do contexto. O ser humano, ele é um animal contextual, ele responde a estímulos contextuais. E a gente tem uma certa dificuldade de encontrar uma zona cinzenta entre o preto e o branco. A gente começa a dividir as pessoas entre pessoas boas e ruins. Aí a pessoa boa, quando faz uma cagada, a gente fica, ô louco, como assim? Uma pessoa tão boa, tipo a Madre Teresa de Calcutá, o padre, sei lá, não cumprimenta alguém. Aí você fica, caralho, mano, mas é o Papa, tinha que cumprimentar alguém. Aí quando é uma pessoa, por exemplo, que é um traficante muito famoso, que já matou muita gente, morre, aí tem uma galera chorando no velório, você fica puto, mas como assim? Era uma pessoa tão ruim. A questão não existem pessoas boas ou pessoas ruins. Todo mundo vive numa zona cinzenta. Existem pessoas que foram mais traumatizadas e que têm mais inclinação e não determinação a agirem de maneiras negativas, como uma pessoa que nasce psicopata, por exemplo. A psicopatia, ela é neurobiológica. E aí, por exemplo, vou pegar um exemplo do Maníaco do Parque, por exemplo. E todos os outros criminosos que têm essa mesma nuance, se você estudar a natureza infantil dessas pessoas, ou foram violentadas sexualmente na infância, que foi o caso do Francisco de Assis Pereira, ou ele foi criado numa zona de frigorífico, num lugar de abatedouro de boi. Então o cara viu o boi morrer todo santo dia, e ele foi violentado sexualmente na infância. E também tem o contexto que ele é psicopata por neurobiologia. Então você soma neurobiologia da psicopatia, da bipolaridade, da depressão e qualquer outra inclinação, somada às experiências de vida, dá um Maníaco do Parque da vida. Cara, e você falou um negócio muito interessante, que a pessoa, ela sempre... Eu li um livro recentemente que falava muito disso. Porque eu não entendia, cara, tipo... por que a pessoa é gorda e não muda? Sabe que tá errado? Por que a pessoa é sedentária e não faz exercício? Mas... E depois que eu li esse livro, acho que é A Coragem de Ser Imperfeito, coisa assim. E a pessoa, ela dá o melhor dentro daquilo que ela acredita, que tá dentro da realidade dela, dentro da mentalidade. Por isso que o ambiente é tão importante, né? Eu queria saber, cara, se o seu ambiente, por exemplo, roda de amigos, sempre foi um ambiente favorável, que te instigava a crescer, ou foi algo que você teve que buscar
E para a pessoa que quer melhorar o ambiente dela, porque nossos resultados são moldados em cima do nosso ambiente, né? A nossa régua é moldada em cima do ambiente. Cara, na nossa cabeça é impossível ganhar 50 mil, até você andar com o cara que faz 500 pau num dia. Você fala assim, cara, é fácil fazer isso. Factível, né? Factível. É igual treinar, por exemplo. Cara, pra mim era impossível correr 5 km até eu ver uma pessoa correndo. Por exemplo, hoje eu treino com um cara que faz Iron, corre na terça-feira 30 km na esteira. Então, tipo, você vai moldando, vai subindo a sua régua, vai normalizando isso, né? Perfeito. Essas coisas. Mas tudo por conta do ambiente. Uhum. Mas, cara, começa muito de uma maneira assim... Cara, eu comecei, por exemplo, mudando o ambiente do meu Instagram. Parei de seguir quem eu seguia. Perfeito. Paraná, e fui mudando minha mentalidade, depois fui mudando meus resultados, e aí fui atraindo gente boa. Então, qual que é a dica que você dá pra galera? E conta um pouco sobre você, assim, cara, é uma coisa que eu busquei, como que você buscou isso? Cara, tá, você muito bem posicionou, o nosso cérebro ele é responsivo. Então, por que uma pessoa gorda não emagrece? Como se fosse uma decisão que, agora eu quero emagrecer. E não é assim. Se você vive num ambiente de pessoas gordas, pessoas que normalizam comer mal, você vai achar aquilo a coisa mais normal do mundo. Uma experiência que eu vivi, que foi muito factível pra mim, que de fato provou o ponto que você quer trazer, é o seguinte. Eu produzia conteúdo aqui em Maringá. Ninguém produzia conteúdo em Maringá na minha época. Ninguém fazia isso. Pelo menos não as pessoas com que eu trabalhava, né? Um belo dia, eu era amigo de um menino de Loanda. O perfil dele, ele chama Zank, e ele é super famoso hoje na internet. E ele tava morando em São Paulo, eu falei, cara, eu posso ir em São Paulo ficar uns dias contigo? Ele falou, porra, vem, cara, vem aqui, tá tudo certo, fica aqui uns dias aqui em casa. E, porra, ele tinha alugado uma casa de uns 900 metros quadrados já, ele já tava bem de vida. E aí eu cheguei lá, na época ele fazia vídeo com os 2 cachorros que ele tinha, né, que era o Gudan e a Blanche, se não me engano, sabe quem é? E aí ele gravava stories o dia inteiro, velho. O dia inteiro. E os meus amigos, o meu irmão gêmeo, ele tem 6 publicações no Instagram. E ele tem Instagram desde 2012. Se o meu irmão postar um story por ano, é muita coisa, entendeu? Pra ele já é um blogueiro já, entendeu? E os meus amigos também, a galera do Maristinha ali, todo mundo extremamente fechado, resguardado. Então eu era o cara mais bizarro da nossa turma. Naturalmente todo mundo me zoava. Então respondendo a sua pergunta, seu ambiente te estimulou? Depende. Pra internet com certeza não. Pra estudar, pra adquirir cultura, pra essas coisas, super. Boa. Autoestima, eu andava com a galera legal, com a galera inteligente, com a galera bonita. Falei, porra, se eles andam comigo, eu acho que talvez eu esteja me aproximando deles. E aí eu fui me cuidando mais e foi me estimulando positivamente. Quando eu fui lá no Zank, eu tive esse choque de realidade, porque o Zank só andava com influenciador na época. Então, eu botei na minha cabeça, cara, não é feio ou zoado produzir conteúdo. É feio ou zoado no ambiente que eu tava. Aqui é normal. Pra mim era muito vergonha alheia você andar na rua com o celular assim, cara. Era tipo, cara, baixa esse celular, cara, o que você tá fazendo? Entendeu? Eu achava vergonhoso mesmo. Acho um pouco, até hoje. Mas, enfim, naquela época, eu descobri que eu só tava no ambiente errado. Mesma coisa que você falou, cara. O cara que realmente ele vai achar uma fortuna, o parente que ganha 10 mil reais por mês, até ele conhecer um cara que ganha 10 mil por hora, 10 mil por dia. E agora, a questão que eu trago, e aí é um fator de questionamento, é... O problema é você ser aceito nessa roda. Entendeu? Pô, eu sou gordo, e eu quero entrar numa roda de fisiculturistas. Difícil. Esse é o problema. Eu sou uma menina feia e eu quero andar com meninas bonitas. Difícil elas te aceitarem. É aí que a vida vai se impondo negativamente até você querer desistir. Falou, irmão, não aguento mais isso. Só que eu trouxe até isso pra minha comunidade recentemente. Falei, cara, todo bodybuilder que eu conheço adora falar desse assunto. Manda um direct pra esse cara, velho. Todo lutador de jiu-jitsu, faixa preta que eu conheço, adora um faixa branca. Tipo, vem pra cá. Sim, sim. Ao invés de você procurar uma pessoa que tá começando, porque ela vai rir da sua cara, pega uma que já tá lá na frente. Existe uma possibilidade gigantesca dessa pessoa não te responder, dela não te dar moral. Mas meio que o não você já tem. Sim. Entendeu? Você já não é amiga dela. Então manda mensagem pra ela. Eu fiz isso com o próprio Zank, cara. O Zank já era famoso, ele já era conhecido. Eu era só o amigo dele de Maringá. Só que eu mandei mensagem pro cara. Falei, cara, não tem nada a perder. Então, que dica que eu dou pra galera? De fato, não vai ser fácil você mudar de ambiente. Você não vai ser aceito de primeira.
a galera não vai te abraçar e falar, porra, vem cá, deita aqui no meu ombro, vamos sair, eu vou te mostrar todo o nosso escritório pra você agora, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. A vida não vai ser justa com você porque não foi até agora. Então, provavelmente você já tá mais acostumado com injustiça do que com justiça. Só que na lei dos grandes números, uma hora dá certo. E é aí que entra a aleatoriedade somado com o que eu tenho controle. Os 2 livros que eu mais gosto, assim, que trazem esses negócios é o Nicolas Taleb, quem fez escola de economia, contabilidade, administração, é obrigado a ler esse cara. Nassim Taleb, né? Eu prefiro o Nicolas Taleb, porque eu acho mais bonito. Ele escreveu A Lógica do Cisne Negro. Sim, sim. Esse é o livro, um dos que eu mais gosto. E o Andar do Bêbado. Os 2 livros, eles chegam à mesma conclusão. Eles falam assim, o Taleb, tem um outro livro que ele escreveu que ele fala das questões da sorte, né? Sim. Existem vários tipos de sorte. Existe a sorte no sentido literal, que é você tá andando na rua e você achar R$100. Sorte pura sorte. Existe a sorte no sentido contextual. Você é especialista em vírus da USP. E você ganha o salário que a USP consegue te pagar. Do nada vem uma epidemia global e você se torna a maior referência do país. E todo mundo quer trabalhar com você. Aí existe a sorte contextual. Do nada você fica rico porque você se torna o maior especialista do Brasil. E ontem você era um desconhecido. E existe a sorte que eu mais gosto e a sorte que eu mais vivo. Que é a sorte por agressividade. E por número de tentativas. Cara, eu vim morar em Maringá, eu vim estudar na UEM aqui. Andar comigo em festa era vergonhoso, velho. Porque pra mim, tomar 20 fora era aquecimento, assim. Era tipo, vamos começar a brincadeira agora. Vamos ver como é que vai ser. E eu adorava, cara, adorava. Tanto por experiência antropológica real, eu sempre fui apaixonado por isso, eu estudo comportamento desde os 15 anos de idade. Tanto por uma questão de lógica pura. Tipo, se eu chegar em 20, alguém eu vou pegar, mano. O cara que chegar em 2 é estatística básica, irmão. 20 eu multiplico por 20 a chance de dar certo e 2 eu multiplico por 2. Então o meu número de tentativas era muito acima da média. Quando eu era vendedor de bolacha no colégio... com vendas aqui hoje. Com tudo, cara. Eu era vendedor de bolacha no colégio agrícola. Irmão, eu batia 60 quartos, velho. Pra vender 30 bolacha. Foda-se, vambora. Se eu bater 2 quartos, eu não vou vender 30 bolacha. Então eu sempre operei nessa lógica. Quem quer trabalhar com internet, por exemplo, falo, cara, existe a chance de você viralizar com um vídeo? Existe, tá? É bem baixo, concordo que é bem remoto. Com certeza. Existe a chance de você não viralizar com 1000 vídeos? Existe também essa chance. Mas qual que é mais provável? Se você postar 1000 vídeos, irmão, não é possível que você não viralize. Talvez não viralize. É igual a loteria. Sim. Cara, existe a chance de você ganhar com um número? Existe. Existe a chance de você não ganhar com 1000 números? Existe. Mas é 1000 vezes mais provável, tá? E eu brinco que a internet é a única loteria possível pra quem é pobre de cidade pequena, velho. Não tem outra loteria. Ninguém sei lá, da Faria Lima vai me ligar. Ô, Guilherme, você é de Mandaguaçu, né, cara? Fez ciências sociais, não, hein? Vem aqui trabalhar com a gente. Isso não vai acontecer. Agora, se eu produzir 1000 vídeos, os caras da Faria Lima vão me ligar e falar, caralho, mano, teu conteúdo é pica. Vem aqui falar com a gente. Entendeu? Então, eu trabalho muito na questão da matemática. E não sei se é o Taleb que usa essa metáfora. Ele fala, cara, a sorte é uma chuva de meteoro. Quanto mais agressivo você é, maior a superfície de contato do meteoro cair na tua cabeça. Quanto menos você tenta, menor é a superfície de contato. Então, se você não tentar nada, você é uma agulha. Vai cair um meteoro na tua cabeça? Não vai, mano. Se você tentar igual um maluco, você vira um gigante. A chance de cair... Minha avó, quando eu era criança, falava que as grevilhas puxavam um raio. Ah, cuidado, não fica debaixo da grevilha no temporal, porque grevilha puxa raio. Depois que eu fui fazer cursinho, eu descobri que grevilha não puxava raio. Ela era alta, caralho. Então, quando um raio cai, vai cair aonde? Vai cair no bagulho alto. Ou vai cair na antena, ou vai cair na grevilha. Entendeu? Então, não é que puxa raio. Quanto mais você tenta, mais alta é a tua grevilha. Aí vem o raio da sorte e pega em você. Entendeu? Ah, é muito bom mesmo. E aí, depois que o cara entende um pouco esse jogo, o cara começa a ser remunerado, começa a ganhar grana. Aí, muito com a gente mesmo, né? E no começo do podcast eu percebi que você tá, cara, muito satisfeito já com o resultado que você tem. Mas como que você trabalha isso? Essa questão, cara, de satisfação? Como que você controla o teu ego, né? E por que a gente tá tão insatisfeito hoje? Assim, cara, por exemplo, cada hora é uma tendência nova, um tênis novo, uma camiseta nova, o próximo Reels, né? Por que essa geração quer cada vez mais consumo? Cara, vamos lá. Eu não vou meter
Eu sei exatamente a resposta para a vida. Não sei, velho. Eu vivo numa guerra mental tanto quanto qualquer outra pessoa do planeta Terra. É uma guerra mental. De todo santo dia, você olhar pro apartamento que eu moro e falar: que massa, velho. Nunca imaginei que eu estaria aqui. Que legal. Então entrar no teu carro, na tua moto, né, completamente. Eu olho no meu Insta, caralho, irmão. Tem 1.300.000 pessoas nesse lugar aqui. Por que isso, cara? Por que essas pessoas... É um trabalho, é um exercício mental diário Quando eu estudava no colégio agrícola, boa parte dos meninos não comiam antes de tirar o boné e fazer um sinal da cruz, né? Oh. Eu achava aquilo muito bonito, cara. Então também, você vai comer um prato de comida, cara, dá um tempinho ali, pô, que legal, tem um prato de comida aqui na minha frente e tal. E eu trabalho muito com a questão da suficiência. Vamos lá, vamos brincar de porquê, né? A minha vontade é tirar, sei lá, uma Velar nova. Por quê? Porque eu sou apaixonado pela Velar? Nunca foi. Não, porque eu acho que a Velar vai me trazer respostas financeiras. Será que vai? Eu cheguei onde eu cheguei sem nenhum carro. E você vai trazendo os seus porquês e a sua resposta geralmente é: não preciso de uma Velar. Entendeu? Não preciso trocar de carro. E aí é esse exercício. Agora, por que as pessoas... respondendo a sua pergunta, né? O melhor livro que eu li sobre isso também chama O Paradoxo da Escolha. Você já ouviu falar desse livro? Esse não, tô anotando tudo. Pô, esse livro custa uns R$800 na Amazon, só que você comprar ele em inglês é uns 300 só. Mas é um livro maravilhoso, que esse cara escreveu esse livro na década de 90, mano. E eu comecei a perceber, né, que livro bom é caro, né? Tipo, cara, do Taleb mesmo, tipo... Cara, 300, é. É que os caras são lenda, né, mano? Sim. Não é pra rico, pai pobre, né, velho? É outro nível de escrita, né? Boa. Mas enfim, esse autor, na década de 90, ele falou... Cara, vai dar merda esse excesso de possibilidade. Por que a gente pensava, Gui? Se eu trabalho 8 horas por dia e me sobra 2 horas, e nessas 2 horas eu sou muito feliz, imagina se eu não trabalhasse e se eu tivesse 12 horas para aproveitar, 10 horas para aproveitar. Se eu ganho R$2.000 por mês e me sobra R$100 e sou muito feliz com esses R$100, imagina se me sobrasse R$20.000. Se eu consigo transar com 2 meninas por ano e sou muito feliz, imagina se eu conseguisse transar com 200. Eu seria muito mais feliz. Parece uma matemática, uma lógica bem simples. Sim. E que ela faz muito sentido. Faz muito sentido. Se o pouco estímulo que eu tenho me dá muita felicidade, se eu tiver muito estímulo, serei muito mais feliz. Não parece simples? Só que o autor fala, não está sendo aplicado à vida real. Está sendo o contrário disso. Por que acontece, Gui? O nosso cérebro, ele demorou, 2 milhões de anos para chegar onde a gente chegou hoje. Tá? Os últimos 300 mil anos, outro livro muito bom, não do nível do que eu citei, chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um livro muito bom que reflete isso também. Ele, como que é o nome do autor? Ele é um judeu também, esqueci o nome dele. Ele explica essa questão conceitual da evolução, né? O nosso cérebro, ele é um motor de Harley Davidson. Baixa rotação lenta, baixo consumo de óleo, baixo consumo de manutenção, e para durar 20, 30 anos, 40 anos. Uma moto Harley dura 50 anos. Tá? A gente está vivendo numa moto de motor esportivo. A gente está vivendo muitas emoções num espaço muito curto de tempo. O que o meu avô viveu, provavelmente eu já vivi mais de experiência e emoção do que ele com 83 e eu com 29. Tá? Se você, por exemplo, você vai no café da manhã de um bom hotel, você já parou para prestar atenção que você tem mais experiência de paladar do que os seus avós já tiveram na vida inteira deles? Certeza. Tem 3 mesonas assim de comida. Hoje eu tenho a mente blindada, talvez eu pego um mamão, um ovo e um pão. Mas... É isso. Mas é porque você é atleta, né? Minhas irmãs ali de 15 anos, cara, elas fazem... Nutella e é muita experiência de paladar. Sim. Se você entrar no Spotify, você tem mais experiência auditiva do que os seus avós tiveram na vida inteira. Se você entrar no Insta, se você entrar no Pornhub, você tem mais experiência de emoção do que todos os seus avós a vida inteira pra trás. A resposta básica é: o nosso cérebro não foi projetado para isso, velho. Não foi. E aí você começa a viver um monte de emoção. O que acontece se eu pegar uma moto esportiva, cortar o giro dela a 14 mil giros e segurar? O que acontece com o motor? Funde. Eu vou fundir o motor, tá?
E por que o nosso cérebro seria diferente? Se você pega e vive uma vida de Whindersson Nunes, né? Sai lá do interior do Piauí e vem pra São Paulo viver um monte de emoção, o que acontece com o teu cérebro? Funde. Entendeu? Ontem eu postei um negócio conectado com isso, cara, que a galera, tipo, não dá certo na vida muitas vezes porque não suporta o tédio, cara. Porque se você for ver a rotina de qualquer pessoa que deu certo, qualquer coisa na vida, é a pessoa que tem uma rotina muito tediosa. É um atleta de tênis, Nadal, quantas vezes ele não treina no mesmo saco? Fazer a mesma coisa. Ronaldo, pô, enfim. E a galera não suporta o tédio, tipo, pô, não suporta ter a mesma rotina todo dia, chegar no escritório, sair tarde. Porque na teoria é fácil, né? E tem uma frase minha que eu falo, cara, aqui pro escritório, é tão óbvio, é tão fácil dar certo na vida, que qualquer pessoa faz. Só que é difícil porque precisa ser feito todos os dias. Aí se torna difícil. Mas você concorda comigo? Bobos não fazem todos os dias, né? Existe um alinhamento de fatores aqui pra pessoa encontrar o que eu tatuei flow no meu peito aqui. Sim. É muito diferente você que encontrou uma paixão e hoje você trabalha com a sua paixão para um feirante que está vendendo ovo para sobreviver. Então, as motivações, e motivações no sentido literal, né? Os motivos são muito diferentes. Porque você faz o que você ama, você tem perfil para isso, você estudou para isso e você tem resposta social para isso. Se eu pego um feirante para fazer o que você faz, você pode ensinar tudo que você sabe para ele. Se ele não tem perfil estético, ele já não consegue fazer o que você faz. Então, por que as pessoas, em sua maioria, não conseguem? Porque elas não encontram esse flow. E encontrar o flow, infelizmente, depende muito menos da gente do que a gente gostaria que dependesse. Não é tão simples, tipo, tudo que eu... vou encontrar algo que eu gosto, Não é uma escolha. Eu falo que o sucesso, ele não tem padrão. Mas o sucesso, ele tem cara. Entendeu? Se você pegar 2 cantores, um muito bonito, que a gente chama de perfil comercial, e o outro muito feio, quem você acha que vai estourar na música? Provavelmente mais bonito. O mais bonito. Eu gostei do... Sim, provavelmente mais bonito. Se você pega 2 pessoas de QI alto, os 2 têm QI 130. Um nasceu de família classe média alta, estudando no Marista, e o outro nasceu lá no final do Requião. Quem que é mais provável que dê certo com o QI? O que teve acesso. Então, o acesso, ele é um fator que ele é determinante e que às vezes ele é incontrolado. Ele é incontrolável por nós. O que a gente consegue fazer em relação a isso? Acho que o ponto número 1. Entender isso é muito importante, porque você não se cobra tanto, tá? E a gente faz 15 anos que o coach, ele tá muito em alta no Brasil. Então essa coisa de você consegue chegar onde você quiser, basta querer, basta isso, basta aquilo, é um discurso que tá grudado na pele do brasileiro. Mas na prática ele não funciona. Entendeu? Você vai precisar de bons relacionamentos, você vai precisar de fatores aleatórios da vida, você vai precisar de encontros. Se eu te perguntar sua história até aqui, provavelmente você vai me citar alguns nomes que eu brinco que foram prefeitos na sua vida, né? Que tiraram você do ponto A e te colocaram no ponto B, e do ponto B você estava liberado para ir pro C. Entendeu? Acho que a Outliers fala isso também, né? Que Outliers fala isso? Fala que daí, por exemplo, os jogadores que têm maior performance, cara, eles tiveram vários fatores que se alinharam. Eu uso a expressão, aprendi isso na aviação. Você pega um queijo suíço, você pega 1000 queijos suíços, você corta eles em 50 fatias cada um, você alinha essas fatias e a linha tem que passar em todos, né, nesses 1000 pedaços. É muito pouco provável que passe. E a vida, por definição, ela é isso. Vai ter momento que você vai ralar, vai chegar num queijo suíço que não vai passar, velho. E aí tem duas maneiras de você enxergar isso. Maneira número 1, não tive sorte, trabalhei, fiz o que eu pude, dei o meu melhor, mas a vida não se alinhou para isso acontecer, vamos tentar de novo de outra forma. Ou você fala assim, sou incompetente, sou um burro, sou um idiota, trabalhei pouco, não trabalhei o suficiente, entendeu? Você fica se autoflagelando quando a culpa não é sua, entendeu? Eu trabalho muito isso com os meus alunos, cara. Eu falo, cara, gente, aprendam a definir o que é culpa sua e o que não é culpa sua. O que for culpa sua e estiver ao seu alcance, dê o seu melhor, mas o seu melhor agressivamente. E o que não for culpa sua, foda-se e reza pra dar certo. Reza, mano. Essa agressividade que você fala, cara, vem muito a ver com vontade, tipo... De certa forma. Soma de fatores também, cara. Testosterona é um fator
o quanto você precisa daquilo. Você, sei lá, você tem 5 filhos pra criar, irmão. Boa. A vontade vai vir forte, entendeu? Se você tem um trauma muito forte na infância, se sua ex-namorada olhou pra sua cara e falou, você é um bosta e não vai ser nada na vida, irmão, o cara vira macho nesse momento, entendeu? O cara vai dar um jeito de ganhar dinheiro. A gente fala muito isso aqui no escritório, cara, que a gente pode ensinar tudo pro vendedor aqui, tipo, habilidade técnica e tudo mais, mas, cara, ensinar a ter vontade, isso vem de dentro, né? É lógico que você instiga o cara, às vezes você começa a levar em ambientes diferentes, dá uma... Aqui o paladar não retrocede, né? Você não quer. Então tem tudo isso, mas, pô, tem cara que... Não vai, cara, não, tem, cara, tem gente que não vai, ou porque não tem perfil pra aquilo, ou porque não chegou ao flow, ou porque, sei lá, testo baixa e os neurotransmissores são fracos mesmo, não vai, não funciona. Mas, e tem gente que é natural, velho, tem gente que qualquer coisa que o cara for fazer, o cara é agressivo pra cacete, entendeu? Eu tenho essa natureza, mano. Só que também já teve muita coisa que eu peguei pra fazer na vida que eu falei, bicho, não vai, velho, não consigo. Entendeu? Pra música. Eu não tenho ouvido pra música. Talvez eu não tenha sido estimulado na infância. Se eu tivesse sido hiperestimulado, eu teria ouvido. Ok. Mas eu não tenho sensibilidade. Você dá um dó pra mim, eu não sei. Tá, até sei, aí é fácil. Mas você tocar quatro melodias, eu não vou acertar a melodia. Se você falar... minha ex-namorada era cantora, né? Eu até fiz umas aulas de canto pra tentar aprender. Pô, era patético. Ela entra nesse tom. E eu, igual idiota, e não achava o tom. Entendeu? E isso me desanimou. Em casa tem sanfona, em casa tem viola assinada por cantor famoso e ninguém toca nada lá em casa. Não encontrou o flow apesar da agressividade. Então é a soma desses dois fatores, né? Paixão e agressividade. Aí você encontra o flow. Boa. Cara, em questão de audiência, falar sobre digital e tudo mais, eu vejo que você sempre foi muito autêntico, pelo menos parece muito isso, cara. Eu tenho essa percepção. Tem algum filtro? Você tem, assim, cara, tem alguma coisa que eu dou uma segurada pra não... Porque senão eu vou tomar um banho. E, cara, pra quem, posta conteúdo e tá vindo aquela barreira, igual você ficou nos primeiros meses, no primeiro ano, algo do tipo. Que dica que você daria pra essa pessoa? Pra ela não se corromper, às vezes, pra ganhar seguidor, né? Porque tem muito disso. Às vezes a pessoa ela começa a criar alguma imagem ali que não é ela, né? Só pra pensar em dinheiro e isso não se sustenta no longo prazo, né? Não. Cara, o meu filtro número 1 é não falar o que eu não sei. Entendeu? Eu não vou dar uma opinião que eu não sei. Esse é o meu filtro número 1. Porque quando eu falo alguma coisa, na época em que eu falava, já falei inúmeras coisas que eu me arrependi. Porque eu estudei e vi que estava errado. Mas quando eu falei na época, eu achei que eu estava certo. Então, meu filtro número 1 é não falar algo que eu não tenha certeza do que eu esteja falando. O número 2 é não ler comentário nenhum. Eu não leio comentário faz uns 2 anos já. Eu vi o Justin Bieber falando sobre isso. Ele falou que usou a expressão que ler comentário de internet é um buraco negro. Você entra, você não consegue sair mais. E aí, a partir daquele momento, eu não leio comentários mais. Então, eu não vou entrar nesse podcast do YouTube e ler o que estão falando de mim. Eu não entro no Café com Ferry, no Prima, não entro em nenhum lugar para ler comentários. E os comentários do meu Insta, muito raro. Só se eu clicar ali no coraçãozinho e achar algum comentário. Mas eu não vou entrar num vídeo e falar o que estão falando nesse vídeo. Então, eu meio que não me importo muito com o que vão pensar do vídeo. Uma vez que eu acho que eu tô falando uma coisa que eu acho que vai agregar. Sim. E a maneira como eu falo também, cara. Eu falo palavrão pra cacete e tem muita gente que fala, eu queria compartilhar, mas você falou palavrão. Eu penso, irmão, eu vou falar mais palavrão ainda. Aí você vai ver que você não é meu público, você já some daqui. Entendeu? A internet você tem que estar disposto a desagradar, velho. Você não vai agradar sempre. Mas eu vivo muito no fator de que eu acho que esse vídeo é útil socialmente. Eu penso muito no coletivo. Não é uma coisa só em mim. Eu quero ficar rico e ter reconhecimento e tirar foto com pessoas na rua. Não é isso. Eu acho que esse vídeo é útil, esse conhecimento é útil e tá bom. Esse é meu filtro, entendeu? E aí a dica que eu daria pras pessoas, cara, sejam atemporais. Entendeu? Conheço muita gente que é modinha, velho. Faz o que tá na moda. Pra mim isso é insustentável. Eu nunca fiz trend. Não tem nenhuma trend no meu Instagram. Detesto também. Não tem que mais que as pessoas fazem pra caralho? Que é tipo... adaptação contextual ao que tá na moda e tal. Cara, não tem isso no meu Instagram. Não tem... Eu faço vídeo falando aquilo que eu acho, cara. Aí que tá. Faz 4 anos que eu só cresço, bicho. Fator sorte envolvido? Com certeza. Bons relacionamentos? Bons relacionamentos. Tem muita coisa que me ajuda muito mais do que atrapalha. Agora, eu não faço coisas porque eu quero agradar as pessoas, velho. Eu quero ser útil pras pessoas. São coisas completamente diferentes.
Entendeu? O que é agradar? Acredite nos seus sonhos. Irmão, quer agradar? Frasezona motivacional lá, acredite nos seus sonhos, a vida é bela, você chega onde você quiser, todo mundo te aplaude, todo mundo te acha incrível, like pra caralho, você vende mais curso, ganha mais dinheiro. Mas eu acredito mesmo nisso? Eu não acredito nisso, mano. Então eu vou deitar a cabeça no travesseiro e falar, bicho, eu tô enganando a galera, velho. E tem um monte de coach que eu desprezo, eu não quero amizade, eu não quero proximidade com essa galera, entendeu? Eu já dividi camarim com os caras e, mano, ele ali e eu aqui, velho, não tem ideia, entendeu? Ou o cara é ignorante, ele não sabe a merda que ele tá falando. Sim. E aí, se for, beleza, dou o benefício da dúvida. Se o cara sabe a merda que ele tá falando, tá falando pra mim, ele é estelionatário, não tem outro nome. Entendeu? É estelionato o nome disso. Então, tipo, cara, eu me conecto com as pessoas que eu concordo, com as pessoas que eu acho que são justas, são boas pessoas, faço um bom trabalho, estudo igual um camelo pra trazer novidade e conteúdo sério pras pessoas, e esse é meu filtro, entendeu? E dá trabalho pra cacete, é todo dia ali, irmão, já tenho mais de 1000 publicações na internet. São 3 anos publicando todo santo dia. Se você quer entrar na internet acreditando que em 3 meses você vai ficar famoso, ter reconhecimento, nem entra, nem começa, entendeu? Tem muita gente que faz o primeiro lançamento, ganha dinheiro e acha que vai continuar fazendo dinheiro, não faz. A internet ela é matar um leão por dia e ela é um trabalho como qualquer outro trabalho, dá trabalho, cansa, tem dia que você fala, não quero fazer isso. Ontem eu dei uma aula que eu não queria dar aula, velho. Mas e aí, irmão, foda-se, você não vendeu o curso, agora você vai dar aula. Então não é esse mar de rosas que as pessoas acham também. E é todo dia ali trabalhando, cara. Todo dia trabalhando, entendeu? Não dá trabalho, né? É o trabalho. É o trabalho. Acho que é isso. Bora pro bate-bola final. Eu vejo que você estuda bastante, cara. E eu tô lendo bastante ultimamente. Só que, pô, leitura tem livro que cola e você vai num flow assim, pô, você termina o livro gosta, com né? uma semana e tudo mais, você absorve muito fácil. Só que tem leituras que são mais difíceis, só que tem livros que são necessários, cara. E o que você faz aí pra tentar absorver o máximo das leituras aí? Que dica que você dá pra galera que lê? Eu vou em todas as entrevistas possíveis, cara. Vou em todos os podcasts, dou aula de graça pra caralho. Eu debato muito com os meus amigos. Leitura pra mim, minha mãe me ensinou isso quando eu era criança. Você quer aprender um conteúdo, monta uma aula sobre esse conteúdo. Se você consegue dar aula sobre esse assunto, é porque você aprendeu ele. Então, desde criança, eu fui estimulado a dar aula pra mim mesmo, a dar aula pro espelho, né? Então, toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, eu já corro participar de um podcast, dar uma palestra, abro uma live. Galera, aprendi um bagulho massa hoje, já ligo pra minha equipe. Galera, faz um disparo aí que eu vou fazer uma aula hoje. E aí eu boto pra fora aquilo que eu acabei de ler. Porque a leitura, ela é uma coisa muito passiva até. É ativa pra quem não tem hábito. O cara tem que travar pra ler. Pra quem tem hábito, ela é passiva, é fácil ler. Então, se você não executa alguma coisa diante da leitura, você não vai aprender nada. Então fale, bicho, fala. Se aprendeu, leu um bagulho num livro, liga pra um amigo. Bicho, tô lendo Outliers aqui, o cara falou um bagulho que eu preciso comentar contigo. Eu tenho muito amigo que exerce essa função comigo, entendeu? Então eu daria essa dica pra galera. Fale e dê aula daquilo que você tá lendo. O que você tem tentado melhorar mais em você aí no último ano? Lê mais, velho. Lê mais? Lê mais. Eu fui porteiro de prédio aqui em Maringá. Eu mudei pra Maringá pra ser porteiro de prédio. E era porteiro noturno. Então dava meia-noite ali, 11 horas, meia-noite, eu não tinha internet na época onde eu trabalhava. Não tinha nem 4G, tipo, não tinha internet. 10 anos atrás isso. Eu lia pelo menos 8, 9 horas por dia. Incessantemente, assim, porque não tinha mais nada pra fazer que não fosse ler livro. Era como se eu estivesse na cadeia mesmo. Ninguém vai entrar na portaria, eu preciso ficar acordado, então eu ficava lendo. E eu queria voltar pra esse ritmo, entendeu? É fácil? Não, caralho. Matar um leão por dia, entendeu? Senta lá, hoje eu não quero ler. Pega um livro que você gosta, então, entendeu? Hoje eu quero ler. Pega um livro chato. E assim você vai... Eu leio, em média, 5, 6 livros de uma vez, assim. Eu vou lendo, às vezes, que eu gosto, que eu não gosto, enfim. Qual que foi o último conselho aí que você recebeu no último ano? Último conselho que eu recebi no último Conselho ano. a gente recebe bastante, né? Mas, por exemplo, talvez um que, assim, pô, mudou meu resultado aí. Cara, o meu resultado não, mas a minha percepção mudou. Uma frase do Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, que ele falou assim, a vida faz muito menos sentido do que a gente imagina, a coerência deriva principalmente da maneira como sua mente funciona. A gente tem um hábito muito grande de ficar dando respostas para as coisas que elas não têm resposta. É só a nossa necessidade de responder mesmo, entendeu? Isso mudou a maneira de enxergar as coisas. O que você deixou de ser quando cresceu? Arteiro, velho. eu era o capeta, velho. Sossegou agora na balada? Sosseguei o quê? Deu uma sossegada. Tá namorando? Tá? Não tô mais não. Isso aí eu não sossego não, cara. Isso aí é estilo de vida mesmo, não adianta. Cara, e daqui 5 anos?
Se for para as pessoas falarem alguma coisa do Batilani, o que elas vão falar? Já tá Cara, pra quê? eu quero que esse discurso da aleatoriedade vire um conceito fundamental no Brasil, velho. Eu quero isso. Porque eu acho que é a única forma da gente salvar a saúde mental dessa geração inteira que tá vindo. Nós estamos vindo de uma geração que sonha com um Lamborghini morando em favela. Não é tão simples. Uhum. Nós estamos vindo de uma geração que vê o funkeiro lá e acha que pode ser funkeiro também. Eu quero trazer saúde mental para as pessoas e falar, cara, dê o teu melhor nas condições que você tem e relaxa com aquilo que você não tem. Daqui 5 anos eu quero que esse discurso... E que, pô, eu ficaria muito feliz se a galera falasse, pô, foi o Guilherme Batilani que começou com essa graça, né? Eu ficaria feliz com isso também. Boa. Bacana, cara. E se fosse pra deixar uma frase final pra galera? Acredite nos seus sonhos, brincadeira. Foca naquilo que você controla e o que você não controla, joga pra Deus, joga pra fé que você quiser. Era isso que eu falaria. Cara, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Como Gui. que tá Obrigado as redes pela sociais, conversa. pra quem não te segue? Guilherme Batilani, cara. Guilherme Batilani. Tem canal no YouTube, tem... Tem tudo. Digita no Google, onde você quiser, no Spotify. É só jogar né? que você vai encontrar, galera. Não tem como, Não é né? tão difícil, não. Mas muito obrigado pela disponibilidade mesmo, cara. Você é um cara que tem um repertório muito vasto. Peguei aqui um 360 pra gente falar um pouquinho de cada coisa, mas com certeza dá pra fazer um podcast de cada tema aí. É um privilégio bater esse papo aí com você. Espero que você tenha gostado. Se ficou até o final, deixa seu like, compartilha com seu amigo que você sabe que esse conteúdo vai ser útil na vida dele. Até o próximo episódio do SoloCast. É isso, galera. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela audiência. Obrigado, gente. Obrigado aí.